Oi, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Cíntia, eu sou terapeuta sistêmica, eu trabalho com constelação familiar, constelação sistêmica do mapa natal e com terapia floral. E também sou CEO da ATA. Para quem não entende nada de astrologia, eu explico muito rapidamente que aqui do ponto de vista da Terra, nós pequenininhos olhamos lá para cima e temos pela eclíptica da Terra, pela longitude, pela latitude, a impressão que todos os planetas, mais de dois naturalmente, estão alinhados e um juntinho do outro. Nós vamos ter não mais de dois planetas, nós vamos ter ao todo como asteroide 7 meninos e meninas, todos juntos, querendo nos dizer alguma coisa. Vamos falar então sobre o evento de quinta-feira. Quinta-feira é um dia muito especial, estamos todos falando ligados à astrologia, astronomia, aos comportamentos, né, evolutivos do ser humano. Estamos todos acompanhando esse evento. Vocês conseguem imaginar que se a gente pudesse colocar os planetas aqui, nós teríamos dentre 12, 7 juntinhos, querendo dizer algo para gente. E todos eles num aspecto hipertenso com os nossos valores pessoais e coletivos. É uma força extraordinária. Claro que para que a gente entenda um pouco, né, o que é que está acontecendo lá em cima e o que é que o universo está esperando da gente, primeiro volto a dizer, porque eu tenho frisado isso nos meus vídeos, nós não estamos submetidos a energias fatalistas, e sim fazemos parte de uma movimentação. Nós fazemos parte de uma evolução. Esse movimento nos leva e nos empurra. Claro que os retardatários existem em qualquer lugar. Também existem aqueles que focam e vibram numa energia mais antiga, né? E naturalmente isso vai criar as consequências antigas da mesma energia. A necessidade de evolução e de transformação não significa necessariamente crises e tragédias. Elas ocorrem por causa da resistência maciça de um coletivo ao qual nós pertencemos. É por isso que é muito importante a mudança de percepção, a mudança de consciência do ser humano, a sua, a minha e a de quem está à nossa volta. Claro que enquanto uma boa parte da humanidade está adormecida completamente e vibrando numa frequência muito baixa, muito primitiva, né, muito antiga, outros continuam caminhando e mesmo que em conflito com aspectos do passado, eles ainda assim conseguem se posicionar de uma maneira diferente. E outros um pouquinho mais conseguem olhar e falar assim, nossa, eu não pertenço a isso. Então, quanto mais pessoas estiverem vibrando ao não pertenço a isso, melhor energia nós vamos receber. É como um evento muito dramático, né? Se nós acreditamos que a vida termina e a morte é um drama, quem estiver envolvido na morte vai vivenciar e experienciar a morte daquela maneira. Pessoas que estiverem vibrando num retorno à fonte, num renascimento, num voltar para casa, vão presenciar e viver a morte de uma outra maneira. Isso não vai modificar a passagem da pessoa, mas modifica a vibração com que as pessoas no coletivo passam pela mesma experiência. É disso que eu falo. Se a gente partir do princípio que o mundo gira e ele gira, o tempo passa e todos nós morremos e nascemos, aquilo que é, e isso é um fato, nascer e morrer é um fato, eu preciso também aceitar que mesmo que seja um pouco, ou até mesmo muito imperceptível, o grau de mudança que nós tenhamos em relação a qualquer coisa, como ao exemplo que eu acabei de dar da morte,
ele existe e ele pode ser vibrado e sentido. Por que eu estou falando isso? Porque a vibração coletiva, ela depende da união de todos nós. Se todos nós estivéssemos focados e direcionados por uma grande transformação, uma reavaliação interna para o externo, os nossos acontecimentos externos seriam um pouco diferentes. Quando a gente faz uma analogia de que o que está acontecendo agora aconteceu há 1000 anos atrás, ou o que está acontecendo agora tem a mesma influência que teve há 800 anos, há 2000 anos atrás, é complicado isso, porque nós estamos vibrando em algo muito antigo. E quando nós vibramos, significa que nós estamos carregando protocolos, regras, padrões, né? E isso está formatado. E a gente vive dentro daquele formatozinho bem antigo. A maior parte das pessoas vibra com aquilo que está debaixo, né, da gente, com o basement, né, com o porão. É assim. Faz parte da natureza primitiva do ser humano. Ela não precisa ser negada, mas ela precisa ser rechecada, ela precisa ser observada. É necessário mesmo que a gente fique vibrando o tempo todo nessas frequências. Então é muito simples a gente perceber quando a gente fala de mudança do que se trata. Todo mundo sabe que as dimensões são reais, primeira, segunda, terceira, quinta, oitava, décima, e quanto mais a gente lê a respeito, mais a gente sabe que existem diversas dimensões, não só essa que a gente vive aqui. Você me vê porque eu estou na terceira dimensão, e o mesmo acontece comigo, né? As nossas percepções podem sim alcançar uma nova frequência, e eu posso perceber outras dimensões, mas isso é uma outra história, a física quântica vai explicar e não tem nada a ver com esse vídeo. O que tem a ver é que, além desses diagnósticos todos bem centenários, bem milenares, né, para que a gente traga e avalie a vida, existem coisas que a gente não consegue compreender. Existem coisas que não estão ainda no nosso campo de visão ou no nosso campo de percepção. O que a gente precisa agora, neste exato momento, e este Stellium está pedindo isso, é romper os nossos paradigmas. Para o que é que eu estou olhando? Para o que é que eu estou vendo? E para o que é que eu estou vivendo? Essa crença, ela me traz o quê? Pessoas que acreditam numa vida muito restrita e limitada vão viver essa restrição e limitação. Não tem como ser diferente. Pessoas que vivem numa vibração muito baixa, com raiva, com dor, com ressentimento, elas vão estar envolvidas nesse padrão. As situações de vida delas sempre vai trazer esse contexto, seja olhando para a parte política, para a parte pessoal, para a parte coletiva, para a parte familiar, está sempre envolvida com rompimentos, com dor, com raiva. Essa vibração, ela está ali para ser aprendida, compreendida e liberada. Então nós não temos como fugir muito da única necessidade que nós temos ao estarmos vivendo aqui. Nós podemos criar uma realidade, nós podemos usar o nosso potencial incrível de criação para modificar muita coisa. Claro que isso não acontece na mente da gente, isso acontece no nosso conteúdo inteiro. Esse Stellium, ele traz para a gente uma potência extraordinária para olhar a vida de uma outra maneira. Claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. Claro que isso não vai acontecer em 10 anos. Isso é um movimento de transformação. Eu vou ter que parar de pensar que nós somos todos partes de uma civilização única no universo. Olha só o contexto, né? A gente passou muito tempo acreditando que estavam sozinhos. Passamos muito tempo acreditando que aquela lealdade a determinada
a determinada realidade, ela era aquilo que eu possuía e aquilo que me bastava. O que acontece com essa tecnologia uraniana que está nos envolvendo, com essa conexão rápida, né, de raças, de rostos diferentes, de histórias diferentes, de cultura diferente, ela está nos trazendo uma energia completamente nova. Se alguém me perguntar o que é que vai acontecer, eu não faço nem ideia. É impossível a gente programar algo inesperado. É impossível a gente imaginar algo nunca vivido. É impossível a gente começar a reconstruir uma estrutura mental e de protocolo interno que a gente possui dentro do mundo pessoal e dentro do mundo coletivo, com coisas formatadas mas de maneira antiga. É impossível isso. Como é que eu posso me visualizar de uma maneira diferente se eu me coloco sempre da mesma maneira, com os mesmos valores, com os mesmos paradigmas? O grande desafio que a gente está vivendo agora é exatamente esse. Até onde eu consigo me colocar e me desafiar a experimentar o novo? Até onde eu vou colocar os meus pensamentos, as minhas estruturas mentais, as minhas crenças, as caixinhas que eu carrego, até onde eu vou colocar isso em xeque e falar assim, nada disso serve, ou só pensar e falar, bom, isso serve, isso não serve, né? Até onde eu tenho coragem de fazer isso? Porque, infelizmente, a maior parte da nossa civilização ainda acha que pensar diferente é pensar dentro de uma segunda caixinha. Que pensar diferente é você dar o passo de acordo com aquilo que você acredita. Eu vejo muitas pessoas acreditando que o novo ele tem que ser assim ou assado. O novo é novo. Eu não consigo nem ver, nem saber, nem imaginar o que ele traz. Eu só vou saber depois que eu experimentar. E aquilo que eu estiver experimentando, ele sempre vai ter um contexto e um conteúdo muito além da minha percepção, porque faz parte de um movimento evolutivo. Aquelas pessoas que ainda estão dormindo vão chegar a sentar na cama e a olhar o mundo de uma nova maneira. Depende da gente que já está sentadinho, olhando, esperando coisas novas acontecerem, vibrar de uma maneira positiva, energeticamente forte, para que essa energia tenha força suficiente para se manter. O universo ele está nos presenteando com algo que já foi experimentado em outras ocasiões? Claro que sim. Já foi visto e já foi vivenciado em outras eras e épocas? Claro que sim. Esse estélio, para vocês terem uma ideia, ele ficou mais ou menos parecido na década de 60. O que é que nós vivemos na década de 60? Inserido dentro da realidade coletiva e pessoal daquele momento, nós começamos a emergir de conceitos que estavam distorcidos dentro do social e dentro do familiar. Foi uma revolução do sutiã, foi uma revolução da mulher poder sair, trabalhar, da liberdade dela poder engravidar ou não, foi uma crença entre que o sistema não estava funcionando, foram rebeliões e confrontos, né, de uma realidade que não era adequada. Viveu-se muito nessa época o questionamento sobre as guerras. Então, aquilo que foi vivido até a década de 60 foi chacoalhado com essa energia. Claro que nós não vamos para a praça pública, né, segurando a nossa roupa íntima, brigando pelas mesmas coisas. É disso que eu estou falando. Essa época já passou. O movimento de liberação ele está acontecendo da mesma forma, mas não necessariamente vibrando na mesma frequência. E compete a nós, a você que está pensando um pouco fora da caixinha, não vou nem dizer completamente, mas que você consiga, de fato, não ter receio de se posicionar, não ter receio de partilhar
as coisas que você conhece. Mesmo que a gente tenha delírios de que a gente sabe tudo o que está acontecendo, nós não sabemos. O que a gente tem nas mãos é uma ferramenta extraordinária, porque a astrologia é mãe, né, das ferramentas, é mãe de todas as terapias, é mãe de todas as informações e todos os mistérios que nós não fazemos nem ideia. Eu acho que nós vamos deixar de ser cidadãos da Terra, separados, né, em países, para nos reconhecermos como cidadãos cósmicos, porque é de lá que nós viemos. É de lá que nós viemos, é lá que é maior do que a gente, né? O universo é maior, é mais poderoso, é mais misterioso e mais incompreensível. E se eu tiver a humildade de reconhecer isso, eu consigo abrir a minha caixinha mental e de percepção muito mais rapidamente, porque é uma questão de hierarquia, né? A astrologia sistêmica, que nos coloca dentro de um universo, de um cosmos, ela consegue nos explicar muita coisa, inclusive que estarmos vivendo essa grande experiência de passarmos por esse impressionante estélio, contendo 7 energias fundamentais para o nosso desenvolvimento, é uma grande bênção, sim. É claro que quem vibrar, volto a dizer, vibra numa frequência baixa, é a frequência baixa que vai vir de volta. É óbvio, a gente não precisa nem ficar imaginando que é diferente. Nós vivemos num mundo cheio de energia, agora mais do que nunca estamos enredados em energia, com a tecnologia, com as redes sociais, nós estamos enredados. O universo está dizendo, estamos todos conectados sim, e não é só pelo fio na tomada. Estamos conectados sim, e não é só pelo Wi-Fi que nos comanda. É muito mais do que isso. Eu fico muito curiosa para saber e para imaginar como seria isso, porque imaginar a gente pode imaginar. Me veio um filme, Horizonte Perdido, que tinha Shangri-La, né? Para que Shangri-La existisse, existiam pessoas que sonhavam com ela. É mais ou menos isso do que eu estou falando. Pois é, minha gente, o recadinho está dado. E entre estélios, desafios e acontecimentos, a gente vai se vendo por aqui. Beijo.